E fala, meu amigo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos aqui agora estudar o nosso paralelogramo, o segundo quadrilátero notável que tem propriedades interessantes aqui pra gente. Você vai perceber que nós teremos uma evolução desses quadriláteros. O primeiro deles é o trapézio, e a partir do trapézio nós conseguimos formar um paralelogramo. Você lembra como definíamos o tal do trapézio? O trapézio nós o definíamos como tendo pelo menos um par de lados paralelos. Diferente um pouquinho o paralelogramo, esse camarada ele tem que ter ao mesmo tempo dois pares de lados opostos paralelos, ou seja, AB deve ser paralelo a CD e ao mesmo tempo AD deve ser paralelo a BC. Então, rolou pra gente esse duplo paralelismo aqui, ou seja, dois pares de lados opostos paralelos, dois pares de lados opostos paralelos, significa que teremos então um paralelogramo. E o que significa isso daqui? Significa então que todo paralelogramo é um trapézio, porque o trapézio não tem que ter pelo menos um par. Então, se ele tem dois pares, também vai ser trapézio. Significa então que todo paralelogramo então é um trapézio, mas nem todo trapézio é um paralelogramo, porque que necessariamente eu preciso de dois pares de lados opostos paralelos. Beleza? Tranquilidade essa ideia. Então aqui vale todas aquelas propriedades que vimos do trapézio. Por exemplo, a soma desses lados aqui, que entre aspas seriam os não paralelos, daria 180 graus. Isso vale para cá também. Só que vocês vão perceber o seguinte: no caso do paralelogramo, você vai ter mais do que isso. Olha que legal. No caso do paralelogramo, se a gente destacar este ângulo A e este ângulo D, perceba que pela letra Z, aqui teremos um ângulo azul, da mesma forma que aqui eu tenho um ângulo azul. Mas olha que massa! Concorda então comigo que o ângulo azul mais o ângulo vermelho tem que dar 180 graus? Mas olha isso daqui, ó. E se eu desenhar essa paralela aqui agora? E essa paralela aqui? Para destacar melhor aqui pra gente. Ao destacar essas paralelas aqui que eu prolonguei, ou seja, as retas suportes dos lados, perceba que agora a gente tem isso daqui, olha. Duas paralelas e uma transversal. Então significa que se aqui eu tenho um ângulo azul, aqui eu também vou ter um ângulo azul. Porque esses ângulos eles são correspondentes. Da mesma forma que aqui a gente tem uma letra Z. Então aqui eu vou ter um ângulo azul. E por causa disso, aqui deve ser um ângulo vermelho. Que é o camarada que somado ao azul dá quanto? 180 graus. Então o que a gente pode garantir no trapézio? Duas coisas. Que sempre a soma de dois ângulos consecutivos é igual a 180 graus. Olha aqui, ó. Azul mais vermelho, 180. Vermelho mais azul, 180. Azul mais vermelho, 180. Vermelho mais azul, 180. E isso vale para todo o nosso trapézio, justamente por causa desses paralelismos aqui que nós destacamos. Então sempre vai valer essa ideia no caso do nosso trapézio. Olha que legal. Beleza essa ideia? Fechou isso daqui? Então, primeira propriedade do trapézio. Vou escrever aqui pra gente, ó. A soma de dois ângulos consecutivos é 180 graus. Pronto. Então, sempre a soma de dois ângulos consecutivos é igual a 180 graus. Segunda propriedade do nosso trapézio. Que outra coisa a gente pode garantir no trapézio? Veja que por causa desse esquema de paralelismo e com essa soma ser sempre de 180, veja que os ângulos opostos aqui necessariamente são iguais. Então, por causa disso, no caso do trapézio, os ângulos opostos são iguais.
Sempre isso. Por causa desse paralelismo que acabamos de explicar. Então, os ângulos opostos são iguais. Os ângulos opostos são iguais. E olha que massa! Não teremos somente esses ângulos opostos sendo iguais. Vamos lá, me ajuda aqui agora. O que eu vou fazer? Eu vou desenhar aqui uma diagonal deste camaradinha, ó. Vou desenhar, por exemplo, esta diagonal menor. Pronto. Aqui, ó. Desenhei essa diagonal menor. Veja que ao desenhar esta diagonal menor, a gente forma aqui várias letras Z. Por exemplo, olha uma letra Z aqui, ó. Então eu vou ter esse ângulo aqui igual a este ângulo aqui. Olha agora esse triângulo que formamos aqui do lado esquerdo e aqui do lado direito. Aqui eu tenho um ângulo azul e um ângulo com um pinguinho azul. Desse lado direito eu tenho um ângulo azul e um ângulo com um pinguinho azul. Então, pelo caso de dois ângulos, esses triângulos eles são o quê? Semelhantes. Mas você concorda comigo que esses dois triângulos aqui, no oposto ao azul, que são os lados homólogos, é exatamente o mesmo lado, exatamente a mesma medida? Então, nesses dois triângulos que seriam semelhantes, eles vão ser mais que semelhantes, eles vão ser o quê? Congruentes, porque a proporção de um triângulo para o outro é de 1 para 1. Devido a isso, esses dois triângulos aqui vão ter lados congruentes. Então, olha aqui, ó. Então, o lado oposto ao de um pinguinho, que é esse daqui que eu estou destacando com dois cabelinhos, vai ser igual a esse lado com um pinguinho, aqui com dois cabelinhos. E este lado aqui, ó, este lado aqui, que é só o ângulo vermelho daqui de baixo, vai ser igual a este lado, que é só o ângulo vermelho que possui aqui em cima. E olha a consequência que chegamos, que no trapézio, os lados opostos, eles são o quê? Iguais. Os lados opostos são iguais. Então, outra propriedade aqui do nosso trapézio, os lados opostos são iguais. Fechou essa ideia? Beleza isso? Então já temos aqui, ó, três propriedades importantíssimas em relação ao nosso trapézio. Soma de dois ângulos consecutivos é sempre 180 graus. Os ângulos opostos são iguais. E além disso, os lados opostos são iguais. Lembrando que essas propriedades aqui elas são recíprocas. Ou seja, se você encontrar um quadrilátero que os ângulos opostos são iguais, você já pode garantir que esse camarada ele é um paralelogramo. Se você encontrar um quadrilátero que os lados opostos são iguais, você já pode garantir que ele é um paralelogramo. E óbvio, se uma dessas propriedades aqui vale, todas as demais também irão valer. Só falta uma terceira agora. Essa terceira vai ser o seguinte, em relação às diagonais desse camarada. Ixi, as diagonais aqui a gente vai chegar muito não, mas vamos tentar aqui. Ó, diagonais aqui, vamos tentar desenhar aqui certinho. Ai meu Deus. Tá. Até que foi mais ou menos. Vamos dar uma roubadinha aqui, mais ou menos. Ó, pronto. Fechou. Então desenhamos aqui as diagonais desse camarada. Veja que ao desenhar essas diagonais elas se cortam em um único ponto, que eu vou chamar de ponto M. E o que você vai ter de interessante em relação a esse ponto M? Que esse ponto M dividirá as nossas diagonais exatamente ao meio. Ele dividirá as nossas diagonais exatamente ao meio. Mas, Pedrinho, por que a gente pode garantir isso? Olha aqui, mesma ideia. Concorda comigo que você tem uma letra Z bem aqui? Então, este ângulo aqui que eu estou destacando com um pinguinho vai ser igual a este ângulo aqui que eu estou destacando com um pinguinho. Da mesma forma que você tem uma letra Z para cá, ó. Então, este ângulo vermelho com um pingo preto é igual a este ângulo vermelho com um pingo preto. Então, pelo caso de dois ângulos, esses triângulos são semelhantes. Mas veja que eles são mais que semelhantes, porque o oposto a esse ângulo aqui, que é dois risquinhos, tem a mesma medida desse daqui, que tem o mesmo ângulo de dois risquinhos. Então, como eles têm um lado igual, então eles serão mais que semelhantes. Eles serão o quê? Congruentes.
Por isso, o oposto ao de um pinguinho desse, que aqui vai ter 3 cabelinhos, terá a mesma medida que este que tem um pinguinho, 3 cabelinhos. E este daqui, que tem um vermelho e um pinguinho, 4 cabelinhos, terá a mesma medida desse que tem o vermelho e um pinguinho, 4 cabelinhos. Então essa daqui é a nossa demonstração formal de por que valem todas essas propriedades em relação ao nosso paralelogramo. Então, quarta e última propriedade, o que temos aqui? Que as diagonais se cortam nos seus pontos médios. As diagonais se cortam no mesmo ponto médio. Fechou essa ideia? Ou seja, veja que não necessariamente elas terão o mesmo tamanho. A única coisa que eu garanto é que essas diagonais aqui, elas se cortam ao meio. Ou seja, essa diagonal corta essa ao meio e essa diagonal aqui corta essa daqui ao meio. Mas eu não estou falando para você que as diagonais têm o mesmo tamanho. Eu só estou falando que elas se cortam ao meio entre si. Por exemplo, se aqui medir 4 e aqui medir 10, aqui vai ficar 2 e 2, 5 e 5. Ponto. Beleza? Elas só vão se cortar ao meio, mas a gente não garante que tenha a mesma medida. Agora, quinta e última propriedade. Ela vai falar para a gente sobre a área deste camarada. Agora, como é que a gente vai fazer para calcular a área desse cara? Bem, teremos o seguinte. A área de qualquer paralelogramo, ela sempre vai ter essa propriedade de ser a base multiplicada pela altura. Então, esse camarada tendo uma base B, e esse mesmo camarada tendo uma altura que eu vou chamar de H, deixa eu desenhar esse negócio aqui direito. Aqui, tendo uma... Pronto, sonoplastia. Tendo uma altura que eu vou chamar de H, então, calcular a área desse trapézio é fazer o produto da base dele pela altura dele. Aqui, ó, a altura sempre forma um ângulo de 90 graus. Então, a altura do trapézio equivale à distância desses lados aqui, que são paralelos. Então, fez a multiplicação da base pela altura. Veja que a altura não é esse lado, viu? Esse lado aqui, ó, ele não forma um ângulo de 90. Beleza? A altura vai ser a distância entre esses dois camaradas aqui. Fechou essa ideia? Por causa disso, a área do trapézio vai ser dada pelo quê? Pela base dele, multiplicada pela altura dele, que chamamos de H. Pronto. E essa daqui é uma das relações mais importantes em relação ao nosso trapézio. Fechou, amigão? Beleza, isso. Com isso, acabamos de ver todas as propriedades aqui do nosso paralelogramo. Fechou? Então, vamos lá, anote todas essas informações aqui. E é interessante também que você tente sempre até mesmo descrever essas demonstrações que eu coloco aqui para vocês, belezinha? Bem, mas não acabamos por aqui. Esse aqui é o paralelogramo. Ainda temos mais alguns camaradinhas para discutirmos, belezinha? Então, forte abraço e bons estudos aí. Até mais.